Talvez em algum momento da sua vida você tenha sentido um silêncio diferente ao seu redor. Não o silêncio da ausência, mas o da clareza. É quando a agenda esvazia, as conversas diminuem e ainda assim algo permanece firme por dentro. Muitos interpretam isso como isolamento, fraqueza social ou até fracasso emocional. Mas essa leitura costuma ser superficial. A dor aparece quando a pessoa percebe que já não se encaixa em vínculos rasos, que certas presenças cansam mais do que a própria solidão, e que manter muitos amigos exige um esforço que nem sempre faz sentido. Ao longo deste vídeo, você vai entender por que essa percepção surge, o que ela revela sobre maturidade psicológica, como a personalidade se reorganiza nesse processo e de que forma os hábitos sociais mudam quando a necessidade de validação externa diminui. Vamos analisar o comportamento humano sem romantizar a solidão, mas também sem tratá-la como um problema a ser corrigido. Se você já se perguntou por que precisa de menos pessoas para se sentir inteiro, fique até o final, porque a resposta pode não ser o que você imagina, e ela explica muito mais sobre quem você se tornou do que sobre quem ficou pelo caminho. Antes de continuar, se esse tema já fez você pensar em alguém ou em si mesmo, aproveita agora. Se inscreve no canal, deixa o like e comenta o que passou pela sua cabeça até aqui. Isso ajuda o conteúdo a chegar em mais pessoas que também estão tentando entender melhor o próprio comportamento. Agora, segue comigo. O momento em que a quantidade perde o sentido. Chega uma fase em que você começa a notar algo estranho. Não é que as pessoas sumiram, é você que parou de procurar. Carl Jung dizia que quanto mais alguém se aproxima de si mesmo, menos depende do barulho externo para se sentir real. E isso dói no começo. Dá aquela sensação de estar ficando antissocial, frio ou distante. Mas na prática, o que acontece é um ajuste interno. Você começa a perceber que muitas amizades existiam mais por hábito do que por conexão, mais por medo do vazio do que por afinidade verdadeira. Conversas repetidas cansam, encontros forçados pesam, e você passa a escolher o silêncio sem culpa. Não porque odeia pessoas, mas porque agora percebe o custo psicológico de manter vínculos que não acompanham quem você se tornou. E é aí que algo curioso acontece. Ao se afastar do excesso, você começa a enxergar padrões que antes estavam escondidos, inclusive em quem sempre esteve por perto. Tem um momento específico que quase ninguém percebe quando acontece. Não vem com aviso, nem com drama. Você só nota que parou de se esforçar para manter certas amizades. Não por raiva, não por decepção direta, mas por cansaço. Cansaço de conversas previsíveis, de encontros que exigem uma versão sua que já não existe mais. Carl Jung observava que, quando a pessoa começa a se aproximar do próprio centro, o excesso de relações deixa de fazer sentido. E isso assusta, porque fomos treinados a acreditar que quantidade é sinônimo de valor social. Então, quando o número diminui, a primeira pergunta vem carregada de culpa. Tem algo errado comigo? Só que muitas vezes o que está errado é insistir em vínculos que sobrevivem apenas pela repetição, não pela conexão real. Essa mudança não acontece de um dia para o outro. Ela aparece em detalhes pequenos. Você começa a recusar convites sem inventar desculpas elaboradas. Percebe que prefere um café silencioso a uma mesa cheia de risadas vazias. E, curiosamente, sente um alívio que não sabe explicar. Jung chamaria isso de retirada da persona, aquela máscara social que a gente usa para caber, agradar, pertencer. Manter muitos amigos em certos momentos da vida exige sustentar personagens diferentes ao mesmo tempo. Quando essa energia começa a faltar, não é preguiça social, é lucidez emocional. Você passa a escolher presença com critério, não por carência. E isso muda tudo, inclusive a forma como você enxerga quem continua ao seu lado.
O ponto mais desconfortável vem depois. Perceber que algumas amizades só existiam enquanto você aceitava menos do que merecia. Enquanto ria do que não achava graça, concordava com o que não fazia sentido, permanecia onde já não se sentia visto. Quando esse ajuste interno acontece, o mundo social reage. Algumas pessoas se afastam sem explicação, outras estranham seu silêncio, e você começa a notar quem realmente enxerga você e quem só sentia falta da versão antiga. Não é solidão no sentido comum da palavra. É um tipo de espaço que revela coisas importantes sobre seus limites, sua identidade e o jeito como você se conecta. E essa percepção, quando chega, costuma abrir uma pergunta que fica ecoando por dentro por mais tempo do que a gente imagina. O filtro invisível que muda seus relacionamentos. Jung falava sobre individuação como esse processo silencioso de se tornar quem você é. E quando isso começa, o filtro social muda sem pedir permissão. Você passa a tolerar menos superficialidade, menos jogos emocionais, menos relações baseadas em troca de conveniência. Não é arrogância, é economia psíquica. Seu tempo, sua energia e sua atenção ficam mais seletivos. Você percebe que não precisa explicar tudo, nem se justificar por preferir poucos amigos. E o mais desconcertante, algumas pessoas se afastam sozinhas quando percebem que já não têm o mesmo acesso emocional a você. Isso gera culpa, dúvida e até uma sensação estranha de perda, mesmo quando ninguém fez nada errado. Mas esse afastamento não é aleatório. Ele revela algo profundo sobre como você se posiciona socialmente e sobre como certos vínculos só sobreviviam enquanto você se diminuía para caber neles. Tem uma virada silenciosa que quase ninguém percebe quando acontece. Você começa a entrar em ambientes sociais e algo parece fora de lugar, não no espaço, mas dentro de você. As conversas seguem o roteiro de sempre, as piadas se repetem, as histórias já vêm com final previsível. E mesmo cercado de gente, surge uma sensação estranha de deslocamento. Carl Jung observava que, quando a pessoa muda internamente, o mundo externo demora a acompanhar. É aí que nasce esse filtro invisível. Você passa a sentir, quase no corpo, quando uma relação exige que você se diminua, se explique demais ou finja interesse. Não é desprezo, é percepção. É como quando o paladar muda e certos sabores simplesmente já não descem. Você começa a escolher melhor onde senta, com quem fala, quanto tempo fica. Algumas pessoas interpretam isso como frieza, mas na prática é um tipo de honestidade tardia consigo mesmo. Relações que antes se sustentavam na rotina ou na carência começam a perder força, e não porque alguém errou, mas porque você já não funciona do mesmo jeito. O curioso é que esse filtro não afasta todo mundo. Ele revela quem consegue atravessar essa nova camada de profundidade. E quando você percebe isso, uma pergunta inevitável começa a rondar sua mente, mesmo sem resposta imediata. O que exatamente mudou em você para que tão pouca coisa agora seja suficiente? Quando a solidão deixa de ser medo e vira sinal, existe um ponto em que ficar sozinho não soa mais como abandono, mas como descanso. A psicologia chama a atenção para isso. Quando a solidão deixa de causar ansiedade constante, ela começa a funcionar como um espelho. Você passa a ouvir seus próprios pensamentos sem interferência, a perceber padrões emocionais repetidos e a entender por que certas relações sempre terminavam do mesmo jeito. Jung dizia que aquilo que evitamos encarar nos outros costuma ser o que ainda não resolvemos em nós. E quando você reduz o círculo social, essas projeções ficam mais claras. Menos distração, menos ruído, mais verdade. Só que essa clareza traz uma pergunta incômoda, que quase ninguém responde de primeira. Se você não precisa de muitos amigos, o que exatamente mudou dentro de você para que isso acontecesse?
É aí que a compreensão começa a se aprofundar. Tem um ponto curioso nesse processo todo que quase ninguém fala com clareza. Quando a solidão para de assustar, ela começa a revelar coisas que antes ficavam abafadas pelo barulho social. Não é aquela solidão dramática de abandono ou rejeição. É outra coisa. É você chegando em casa, fechando a porta, sentando no sofá e percebendo que não existe urgência em pegar o celular para falar com alguém só para preencher o tempo. Carl Jung dizia que o silêncio é onde a psique começa a conversar consigo mesma. E quando você aceita esse silêncio, algo muda por dentro. Você começa a notar padrões antigos, escolhas repetidas, relações que sempre terminavam do mesmo jeito. Pequenos incômodos viram sinais. Aquela amizade que parecia normal começa a soar forçada. A necessidade constante de agradar perde força. A solidão vira um tipo de laboratório interno, onde você observa sem distração quem você é quando ninguém está olhando. E isso pode causar um desconforto real, porque nem tudo que aparece agrada. Mas ao mesmo tempo, surge uma sensação de firmeza, como se você finalmente estivesse ocupando o próprio espaço emocional. Só que essa clareza levanta uma questão silenciosa, quase inevitável, que fica ecoando na cabeça de quem passa por isso. Se estar sozinho já não pesa tanto. O que isso diz sobre o tipo de conexão que você realmente aceita daqui para frente? Depois de passar por essa mudança silenciosa, por esse filtro invisível e por essa solidão que já não assusta, algo finalmente se encaixa. Você percebe que não precisar de muitos amigos não é um sinal de fechamento, mas de alinhamento. É quando as peças se organizam sem alarde. A energia que antes era espalhada em relações frágeis, agora fica mais concentrada, mais estável. Jung já dizia que amadurecer é parar de viver para fora o que ainda não foi resolvido por dentro. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo aqui. Você não ficou frio, ficou mais consciente. Não se isolou, apenas parou de se diluir. Poucos vínculos, quando são reais, sustentam mais do que dezenas de conexões vazias. E a reflexão que fica é simples, mas desconfortável. Talvez a verdadeira pergunta nunca tenha sido por que tenho poucos amigos, mas sim por que eu precisei de tantos por tanto tempo. Quando você entende isso, a solidão deixa de ser ausência e passa a ser presença. Se você acompanhou até aqui, talvez já tenha percebido que não estamos falando de solidão como falta, mas como ajuste. Lá no começo, a quantidade perdeu o sentido. Depois, o filtro invisível mudou suas relações. Em seguida, a solidão deixou de ser medo e virou sinal. E agora, tudo converge para um ponto simples, mas difícil de aceitar. Você não precisa de muitos amigos, porque não precisa mais se perder para ser aceito. A psicologia mostra que, quando a identidade se fortalece, o comportamento social se organiza sozinho. Você passa a escolher com quem divide tempo, energia e silêncio. Não é frieza, é clareza. Não é isolamento, é critério. Jung dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E despertar, muitas vezes, significa caminhar com menos gente ao redor. Não por desprezo, mas por coerência. Ficam poucos, ficam os certos, ficam os que não exigem máscaras nem versões editadas de você. Talvez essa seja a pergunta que fica ecoando depois que o vídeo termina. Você sente falta de ter mais pessoas por perto? Ou sente alívio por finalmente não precisar delas para se sentir inteiro? Pense nisso. Se esse vídeo te ajudou a enxergar suas relações de um jeito mais claro, deixa o like, se inscreve no canal e comenta o que mais fez sentido para você. E não para por aqui. Clica no card na tela e continua na playlist completa sobre comportamento humano, solidão e relações. Quanto mais você entende esses padrões, mais consciência você ganha sobre si mesmo.